Existe amizade entre homem e mulher e vice-versa? Enfim, boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Eu vou tentar responder essa pergunta aqui de maneira objetiva, rápida, direta, mas ao mesmo tempo de uma maneira filosófica, prática, para vocês, que é uma questão que eu recebo com muita frequência. Porra, bicho, direct, caixinha, dentro das sessões de terapia com o pessoal, sempre aparece uma merda desse tipo, né? Minha namorada tem amigo, não, meu namorado tem uma amiguinha do trabalho. Vamos tentar solucionar isso daqui por etapas para que a gente consiga responder o grande argumento, que é como eu gosto de tratar dentro das sessões com o pessoal, pode haver ou pode não haver? Funciona ou não funciona? Esse negócio aí chamado amizade entre os sexos. Então, a resposta genérica que eu vou dar, e muito objetiva aqui para vocês, de início, existe, é viável. Só que antes de responder isso, a gente precisa esclarecer algumas coisas. O que é amizade? O que é amizade? Eu vou partir de uma premissa aqui que é mais aristotélica, tomista. A gente vai chegar no que o Santo Tomás de Aquino fala, né? Idem velle, idem noli, que é amar as mesmas coisas, odiar as mesmas coisas. Só que, numa perspectiva aristotélica, existem níveis de amizade. Então nós temos a amizade por utilidade, que é quando você é colega de trabalho, é colega de faculdade, tem que pegar uma informação sobre um trabalho, tem que pegar uma informação sobre uma matéria. Então tem essas bobeirinhas assim, uma amizade por utilidade. Algumas pessoas podem inclusive nomeá-las como meramente um coleguismo. Eu gosto de chamar dessa forma, é um coleguismo. Isso daqui é relativamente aceitável, desde que haja limites. E aí a gente até entra num outro ponto, sabe? Que amizade tem limites. Tudo na vida tem que ter limite. Então é importante manter isso daqui em mente. Positivo, então a amizade, ela é uma espécie de afinidade mútua, né, entre duas pessoas que têm respeito pelos limites do outro e que, acima de tudo, essa afinidade, ela não é contaminada pelo que nós podemos chamar de eros, que é essa afinidade erótica. Então, quando existe um sentimento, né, existe um afeto sexualizado, já não é mais amizade, ou não pode ser mais uma mera amizade, porque nós estamos entrando em outro campo. É claro que você pode ter amizade com a sua noiva, com a sua esposa, com o seu esposo, sei lá, enfim, com o seu namorado. Pode haver de fato essa amizade, é bom que haja, só que aí nós já estamos falando de outra amizade, outro nível. Então nós temos o primeiro nível por utilidade. O segundo nível, segundo Aristóteles, que é uma amizade pelo prazer, é quando a companhia da pessoa é agradável, vocês compartilham meme, compartilham videozinho engraçado, pode até sair de vez em quando, então é mais ou menos nesse campo. Por fim, nós temos a amizade pela virtude, que é o idem velle, idem noli. Ou seja, eu amo as mesmas coisas, eu odeio as mesmas coisas, eu quero o bem dessa pessoa, eu quero o bem máximo para ela. Então, isso é uma amizade por virtude, tá bom? Então, isso é amizade. Deve haver amizade entre homens e mulheres? Pode haver essa amizade? Pode. Se deve ou não deve, isso varia muito de cada situação. Cada situação tem que ser avaliada de uma maneira muito adequada. Nem sempre é adequado. Por quê? Nem sempre as pessoas conseguem cultivar esse afeto amigável, esse afeto filia, que é essa amizade, sem que ele seja contaminado pelo eros, porque as pessoas elas não têm maturidade para fazer isso. Dos dois lados, é tanto o homem que se aproxima da mulher e ele mascara um certo tom de amizade por ela, simplesmente para tentar comer ela, que é o que acontece a rodo, e me perdoem a comunicação, mas eu estou sendo muito direto. Meu compromisso com vocês é esse. Tanto do lado feminino para com o lado masculino da mesmíssima forma, só que sem esse tom sexualizado. A mulher não tem, muitas das vezes, um desejo real pelo homem, mas ela tem uma carência emocional pela validação masculina. Então ela retém esse sujeito por perto para que esse sujeito continue ali investindo o tempo dele, essa validação, curtida, comentário, afago, etc e tal. Então ele destina esse carinho a ela, essa atenção, esse tempo, enquanto ela engana-o de que poderia haver uma certa possibilidade futura. Algumas pessoas podem nomear isso de zona da amizade, é o famoso friend zone.
E você tem que ser muito inteligente para captar isso. Então, quando não existe essa honestidade de ambos os lados, nós não temos uma amizade aqui. Nós não temos. E esse é o grande problema, porque a maior parte dos casos de amizade é, na verdade, essa via de mão dupla utilitária, onde o homem está usando a mulher como um meio para alcançar um fim e ela está usando o homem como um meio para alcançar um fim da mesma maneira. Ou seja, não existe amizade. É importantíssimo que a gente consiga identificar esses casos para aí a gente ou se afastar ou para a gente talvez alertar outra pessoa, um companheiro, uma companheira nossa, né, namorada, marido, etc e tal, se vocês entenderam. E se essa pessoa for honesta consigo mesma, ela vai de fato perceber que isso talvez esteja acontecendo. Mas aí você tem que perceber se você realmente está vivendo um relacionamento onde há honestidade, é onde as pessoas podem sentar e conversar de maneira muito honesta e muito direta uns com os outros. Então, deve haver essa amizade? Cara, pode haver essa amizade, deve haver, mas é claro que tudo tem o seu devido lugar. Uma amizade pela utilidade, ela faz sentido. Pô, você tá lá na faculdade, e aí você não se familiarizou com nenhum sujeito ali, você vai ter que fazer grupos ali de estudos com outras pessoas, e pode ser que em algum momento você faça grupo com uma outra mulher, com um grupo de mulheres, talvez tenha um cara lá no meio. Existe essa amizade por utilidade ali. Isso faz sentido, isso é bom. Só que é preciso que haja limite. Não existe espaço ali para ficar trocando figurinha o tempo todo, ficar conversando o tempo todo, especialmente se você já está dentro de um relacionamento. Especialmente se você tem atração por essa pessoa. Essa pessoa, você percebe ela como uma pessoa que ela é atraente. Então você não vai ficar investindo tempo disso daí. Vocês estão conseguindo compreender? Então, quando você percebe esses limites, você consegue, ao mesmo tempo, ir organizando essas coisas e talvez até cortar certos contatos para que você respeite a pessoa que está do seu lado. Porque eu quero finalizar com vocês com essa frase, que o melhor espaço para que você nutra uma amizade com uma mulher, agora se você é uma mulher com um homem, é dentro de um relacionamento. O melhor lugar para você ter uma amizade com o sexo oposto é você ter essa amizade dentro de uma relação. Porque aí vocês vão levar essa amizade ao level máximo, a potência máxima, onde os dois realmente estão ali compartilhando tanto essa amizade da utilidade, do prazer, da virtude, indo ao máximo, e ainda com isso daí envelopado pelo Eros, que não pode acontecer, evidentemente, fora de um relacionamento, a menos que vocês estejam solteiros e de fato você olha para aquela pessoa, você tem uma amizade com ela e você fala, poxa, eu gostaria de ter algo a mais. Então, Fernando, existe ou não existe? Sim, existe. Seria tolice dizer que não existe, sendo que é muito óbvio, que é perceptível que isso existe. Pessoas muito maduras conseguem organizar as coisas. Só que a pergunta mais ideal não é essa, se existe ou se não existe. A pergunta mais ideal é, deveria de fato existir, sim ou não? Aí a gente começa a trabalhar de fato uma resposta mais pesada, uma resposta muito mais complexa. Eu tô aqui me aproximando dessa moça, ou você, moça, eu tô me aproximando desse rapaz, eu tô num relacionamento. Então, eu deveria de fato nutrir esse laço com essa pessoa? Ah, eu acho que sim. Será mesmo? Fica o questionamento. Tá ok? Senhores, se você estiver passando, você moça, rapaz, estiver passando por uma situação que esteja sendo difícil de você derivar uma observação criteriosa a respeito disso, você precisa de ajuda, precisa de conversar sobre isso, questões que estão urgentes, deixa um comentário aqui escrito ação, que eu respondo para você no direct sobre o meu trabalho de atendimento individual pela internet. E se você quiser participar também do nosso grupo de atendimento compartilhado, é uma terapia em grupo, a gente está abrindo a primeira turma agora, sob a luz da razão, deixa aqui escrito razão, que eu te mando mais informações para você iniciar conosco esse trajeto ainda nessa semana. Positivo, senhores? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.